Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio das nossas perguntas e respostas de vocês que nos encaminham, quer seja aqui no YouTube, quer seja lá no Instagram ou mesmo nos nossos canais oficiais do escritório. Perguntas do dia a dia, tudo relacionado ao direito de trânsito, multas, processos de suspensão e cassação, acidentes de trânsito, tudo que envolve essa matéria. E hoje selecionei aqui mais algumas perguntas para trazer, que mesmo respondendo para vocês aqui no YouTube, eu respondo todos os questionamentos que vocês fazem, eu resolvo trazer alguns aqui também para a gente explicar um pouco melhor. Sem mais delongas, vamos aqui para a primeira pergunta. Geraldo Pereira. Tomei uma multa em um radar que foi retirado pouco tempo depois. Isso significa que o aparelho estava irregular? Não necessariamente. Quando há necessidade de fazer a instalação de um equipamento, é feito um estudo sobre a viabilidade da operação daquele aparelho naquele local. Para isso, existe um estudo, um levantamento técnico. Quantos acidentes tem ali naquele local? Qual que é o fluxo de veículos, de automóveis, de caminhões, de motos, de autopropelidos, de bicicletas, de pedestres? Tudo isso é analisado para se entender se é viável instalar um equipamento ali naquele local e qual é o objetivo. Às vezes é perto de uma escola, por exemplo, e há necessidade de diminuir a velocidade dos veículos que não estão respeitando, digamos assim, a velocidade ali do local. Perto de um hospital, perto de um local de grande fluxo, um centro empresarial, o centro da cidade, onde tem movimentação de bastante pessoas, e talvez seja necessário fazer a instalação ali de um equipamento para controlar melhor a velocidade dos veículos. Para fazer isso, para instalar esse equipamento no local, é feito justamente esse estudo, que se chama, né, um documento gerado ali, que se chama levantamento técnico. Qual que é o objetivo desse levantamento? Incluir aí todas essas informações que eu mencionei agora há pouco, para entender se o equipamento seria o melhor cenário para o objetivo principal. É diminuição de acidente? É evitar que os veículos transitem em velocidade ali excessiva, como eu disse, perto aí de pedestres, perto de escolas ou alguma coisa do gênero? Qual que é o objetivo? Então, a partir desse objetivo, se estabelece esse estudo por meio do levantamento técnico para que se viabilize ou para que justifique a instalação naquele local. Então, o levantamento técnico serve para isso. Esse estudo ele é feito a cada 2 anos, é bienal, para equipamentos fixos, que no caso aqui, como ele foi retirado, então eu imagino que seja um equipamento fixo, esse estudo tem que ser feito a cada 2 anos. Pode ser que, depois de um tempo de operação do equipamento, a autoridade de trânsito verificou que o equipamento, que o radar, não é mais viável naquele local. E é viável colocar 2 quadras para frente, uma quadra anterior, ou numa rodovia, 1 quilômetro após, 1 quilômetro antes, numa outra curva, mas naquele local não é mais necessário, porque, em tese, os condutores entenderam ali a necessidade de um controle de velocidade, uma preocupação maior naquele local e passaram a respeitar um pouco mais a sinalização e a velocidade limite. E talvez, com esse estudo técnico, se verificou que a quantidade de acidentes diminuiu muito, que, por exemplo, o fluxo de pedestres já não é mais o mesmo, o fluxo de veículos também diminuiu e não há mais necessidade de fazer esse tipo de controle naquele local. Faça a retirada do equipamento e instale em outro local onde está sendo mais necessário. Então, respondendo aqui a sua pergunta, não é porque retirou o equipamento que ele estava irregular. Não é por isso. Se você teve uma multa enquanto o equipamento estava instalado, o que você tem que fazer é verificar no site do Inmetro se esse equipamento está válido ou não, na data da infração, não depois, quando ele já foi retirado. A data que você, em tese, cometeu a infração de trânsito, ele tem que estar válido perante ali o Inmetro, né? Tem que ser feita uma verificação a cada 12 meses e o levantamento técnico a cada 24 meses. Feito essas duas considerações, se tiver tudo ok com relação ao equipamento, especificamente aí, conforme mencionado, em relação à verificação do Inmetro, não foi esse o problema, ele não foi retirado por conta de uma irregularidade, de não estar operando, né, de maneira correta. Não foi por isso, mesmo porque, se é um problema desse, basta trocar o equipamento, ou basta fazer ali uma verificação novamente por conta de algum problema que ele teve, que não está mais registrando as infrações, regulariza isso e mantém o equipamento no local. Mas, se não se faz mais necessária a utilização desse tipo de controle
onde o equipamento está instalado, é só fazer a retirada e instalar em outro lugar, caso isso seja necessário e, lógico, de acordo com a análise feita aí da autoridade de trânsito. Então faça isso, verifique a questão do equipamento no Inmetro, verifique também essa questão do levantamento técnico. Eu tenho vídeos aqui no canal, na verdade eu tenho uma playlist completa com várias informações a respeito de multas por excesso de velocidade. Eu vou deixar o card aqui do levantamento técnico e também vou deixar o card para você de como fazer a pesquisa no site do Inmetro. Eu explico detalhadamente como faz isso, como é que é feito ali a inserção das informações, para que você consiga localizar exatamente o equipamento que fez a multa aí no seu veículo, aliás, que registrou a infração, equipamento não multa, ele só registra a infração, isso é validado por um agente da autoridade lá de trânsito, e a partir dessa análise é gerado ali a autuação. Então, o termo técnico seria isso, o equipamento ele não multa, ele registra a infração, que é validada posteriormente por um agente de trânsito, e depois é encaminhada para o proprietário do veículo a notificação de autuação, onde ele pode fazer a indicação, né? Ele vai tomar ciência da infração e pode fazer a indicação do condutor, caso ele queira, ou até mesmo apresentar a defesa da autuação ou defesa prévia. Então, resumidamente seria isso, espero que tenha ficado claro para você, mas se ainda tiver dúvidas, assiste os vídeos que eu mencionei aqui em cima e depois você, caso tenha dúvidas, retorna aqui para a gente complementá-las. Muito obrigado aí, Geraldo, pela sua pergunta. Fernanda Mello: minha CNH foi suspensa por uma multa que pretendo discutir na justiça, já que há um erro no preenchimento. Como impedir a suspensão enquanto o processo judicial não termina? Quando você entra com uma ação judicial, você pode fazer um pedido de liminar. O que que é isso? Lá no final do processo, o que eu quero, do processo judicial, o que eu quero é o cancelamento da multa que deu ensejo ao processo de suspensão. Então, o juiz, no final do processo, caso ele concorde com as suas justificativas, ele vai cancelar o auto de infração e, de maneira, num efeito que eu chamo de efeito dominó, ele cancela também o processo de suspensão. Na verdade, o juiz não cancela, ele determina ao órgão autuador que faça o cancelamento daquele procedimento, daquele processo. Quando você entra com esse processo, você pede a antecipação desses efeitos. O que que eu quero aqui de antecipação? Trava o processo de suspensão, o cumprimento da penalidade desse processo de suspensão, para que nós possamos discutir aqui a situação da multa e só depois se concretize aquele pedido que eu fiz, que é justamente o cancelamento do processo de suspensão. A liminar, ela antecipa, então, esse desejo, esse pedido de cancelamento dessa multa que você entende como irregular. Mas o que será feito pelo juiz? Ele vai fazer uma primeira análise nesse procedimento, nesse seu processo, na petição inicial, que é o documento inicial que dá ali o movimento ao processo, que inicia o processo judicial. Ele vai analisar, ver se tem todas as condições, vai verificar as suas argumentações, verificar os documentos que você anexou no processo, e se ele entender que você tem razão nas suas argumentações, ele concede a liminar. Se ele não concorda com as suas argumentações, ele não concederá a liminar. Eu não sei se você está atuando sozinho aqui, ou se você é advogado, ou se você contratou um outro profissional para poder atuar nessa demanda, mas o advogado, quando ele analisa o processo, ele já tem uma perspectiva ali, uma expectativa se a liminar vai ser concedida ou não. Porque a liminar é uma questão muito peculiar, que ela só é concedida quando as questões são irrefutáveis. Ele vai analisar a situação e já vai verificar que realmente aquilo não pode prosperar. Lá no final, é quase certeza dele dar ali uma sentença procedente, vitoriosa. E aí ele concede a liminar. E, lógico, lá na frente, é bem provável que isso aí se torne de maneira definitiva. Eu já trouxe um exemplo aqui antes, mas vou trazer outro só para você entender. Nós pegamos um caso de cassação da CNH. Para que a CNH seja cassada, primeiro você passa pela suspensão. Você é suspenso ali por um determinado período de tempo, de 2 a 8 meses, de 6 meses a 12 meses, ou taxativamente de 12 meses, e depois você vai ser cassado, porque dentro do período de suspensão, daquele período que você estava cumprindo a penalidade, houve uma infração de trânsito e, em decorrência disso, a sua habilitação vai ser cassada. A cliente chegou para nós, ela apresentou a primeira defesa e perdeu,
e acendeu lá uma luz amarela, ela ficou preocupada, ela nos procurou quando nós tínhamos a possibilidade de apresentar o recurso Jari. O que nós fizemos? Já estava num prazo muito curto, nós apresentamos o recurso Jari para não perder o prazo, e paralelo a isso, nós buscamos informações a respeito lá da suspensão. O que foi que aconteceu na suspensão? Por que ela foi suspensa? Quantas multas? O que foi que aconteceu? E ali nós identificamos uma quantidade de multas, que na época era uma outra legislação, com outro perfil aí de quantidade de pontos, você talvez se recorde, mas teve um período aí da nossa legislação que a quantidade máxima de pontuação que você poderia ter na habilitação era 19 pontos. Com 20, o processo de suspensão era instaurado. Isso mudou, hoje a regra é outra, depois eu explico aqui qual que é a regra atual, mas no caso dela era essa pontuação máxima. E se não me engano ela tinha 22, 21 ou 22 pontos. E a CNH dela foi suspensa por 30 dias, legislação antiga, hoje não é mais esse período. O que nós fizemos? Fomos até a suspensão, obtemos uma série de documentos ali, e entre eles os autos de infração que deram ensejo à somatória dos pontos. Dentro dessas multas tinha a foto de um caminhão. E aí, na época, eu pensei, né? Só selecionei ali as multas, peguei os autos de infração para poder voltar para o escritório, e eu pensei aqui que, olha, nem sabia que a Maria dirigia caminhão. Mas tranquilo, fui embora para o escritório, já peguei todas as informações que eu precisava, obtive todos os documentos que eu precisava e fui embora para o escritório. Quando eu cheguei, que eu fui organizar a documentação, eu verifiquei que havia um erro de leitura da placa do caminhão. Uma das letras do caminhão foi lida pelo sistema de maneira errada e foi validada pela gente de maneira errada também. Inclusive, era uma letra O e o sistema interpretou como letra D. Todas as outras letras e números eram idênticos ao carro da Maria. Por conta desse erro em uma letra, ao invés da multa ir para o caminhão, ela foi para a Maria. E no dia a dia, na correria, aí ela não conseguiu ver isso. Ela recepcionou ali aquela multa, mais uma multa, nem recebeu, talvez a notificação, não me lembro agora qual o cenário dela na época, mas nós identificamos essa questão. Quando nós víamos ali o auto de infração, todas as informações eram do veículo dela, um carro, só que na foto era um caminhão. O que nós fizemos? Nós já tínhamos entrado dali com o processo administrativo na Jari. O que nós fizemos? Judicial. Judicializamos, indicando que o processo de suspensão foi instaurado de maneira equivocada. Por quê? Ao excluir essa multa do caminhão que não era dela, ficou muito fácil demonstrar para o juiz isso, né? Nós invalidamos, inclusive, o auto de infração, excluindo essa multa, não permaneceriam pontos suficientes para aquele processo de suspensão se manter. O que o juiz fez? Determinou o cancelamento da multa, determinou o cancelamento do processo de suspensão por conta disso e, num efeito dominó, determinou o cancelamento do processo de cassação. Porque se não era para ela estar suspensa, não é para ela ficar cassada. E aí nós conseguimos resolver o problema judicialmente. Esse recurso Jari, em determinado momento, ele já foi excluído, o processo foi excluído, eu não lembro agora se ele foi julgado ou não, mas o processo foi excluído, nós nem precisamos apresentar o recurso a trampo, porque o processo judicial foi muito rápido na concessão da liminar. O processo parou e aí logo depois ele foi excluído do sistema, excluído aí da habilitação dela. Então veja que foi ali uma argumentação que eu chamo de irrefutável. O juiz, analisando aquela situação, ele já entendeu que realmente tinha um erro ali. Só que nós exploramos outros erros dentro do processo que nós identificamos. Porque havia ali, naquela composição de multas, outros autos de infração que nós entendemos que havia erro. Nessa questão do caminhão, ele já concedeu a liminar. Nas outras multas, ele entendeu que não havia, pelo menos num primeiro momento, nada de errado que justificasse o cancelamento das outras multas. Mas ao reconhecer ali a questão do caminhão, para mim já foi suficiente, porque nós conseguimos travar o processo de cassação enquanto o judicial estava tramitando e lá na frente nós conseguimos a liminar antes, lembrando, e lá na frente nós tivemos a sentença positiva confirmando os efeitos da liminar. Aí cancelou multa, cancelou o processo de suspensão e de cassação e nós conseguimos livrar a Maria desse processo de cassação, justamente porque era totalmente injusto, porque nem suspensa era para ela ter ficado.
E aí, na sua condição, precisa verificar qual é esse erro que você encontrou, o que você vai apresentar como argumentação, quais são os documentos que você vai apresentar. Espero que você tenha ali também um bom conhecimento sobre o assunto ou que esteja sendo assessorada por um profissional que consiga te auxiliar nessa demanda. Mas, se conseguir identificar isso e a liminar for concedida para o juiz, você consegue parar o cumprimento da suspensão da CNH. E parando o cumprimento, não é que o processo será encerrado, vamos deixar isso bem claro. O juiz ele determina a suspensão, a parada do processo de suspensão e justamente a penalidade que você está cumprindo. Então, se você pegou ali 12 meses de suspensão, cumpriu 2, para ali naquele momento, espera o processo encerrar. Lá na frente, se você vencer, está tudo resolvido. Se você perder a demanda, o Detran, ele vai fazer, o Detran, o órgão autuador, ele vai fazer o cumprimento dos 10 meses restantes. Se você estava suspensa 12 e cumpriu 2 meses, ele vai fazer você cumprir os outros 10 que estão restantes. E ali continuam os 10 meses. Se você conseguir resolver o problema de maneira positiva, na ação judicial, o processo ele é cancelado e você evita a suspensão. Então analisa muito bem aí o que é essa questão da multa, o erro que você identificou, para verificar se realmente o juiz pode conceder a liminar, se ele vai concordar com as argumentações que você vai inserir ali no processo. E com relação à pontuação, eu mencionei que houve uma alteração em relação à quantidade de pontos. Hoje funciona da seguinte forma: você poderá ser suspensa com 40 pontos, com 30 ou com 20. Mas como eu sei em qual desses grupos eu me encaixo, o seu limite ele será de 39 pontos se você não tiver nenhuma infração gravíssima nessa somatória. Com 40, o processo será instaurado. O seu limite será de 29 pontos se você tiver uma única infração gravíssima de 7 pontos. Com 30, o processo será instaurado. E o seu limite será de 19 pontos se você tiver 2 ou mais infrações gravíssimas. Ou seja, com 20, o processo será instaurado. Hoje a regra é diferente. Na época da Maria, a regra era de 20 pontos, seco, né? Então atingiu 20 pontos, você já era suspenso, e um período de penalidade de 30 a 90 dias. Hoje, a somatória de pontos ela tem essa nova regra da composição dos pontos, e o período de penalidade vai de 6 a 12 meses. Então, houve ali um aumento de pontuação, em que você tem um respiro maior ali para ter algumas infrações que não vão trazer diretamente ali a suspensão da sua CNH, mas se você somar pontos suficientes para isso, a penalidade hoje ela é bem maior, porque vai de 6 a 12 meses. Então, muito obrigado aí, Fernanda, pela sua pergunta. Pergunta agora da Natália Oliveira. Recebi 2 multas de não uso do cinto de segurança no mesmo horário e local. Posso ter 2 multas assim? Tenho que recorrer das 2 separadamente? Eu vou responder essa primeiro, da questão dos recursos, e depois eu volto ali se é legítima essas 2 multas ou não. Quando você tem 1, 2, 3, 10 multas, você tem que recorrer separadamente em cada uma delas. Então você teve uma multa, por exemplo, de não estar usando o cinto de segurança, dirigir com o CNH vencido há mais de 30 dias, você passa pelo teste do bafômetro e dá positivo, então são 1, 2, 3 multas já. Você tem ali um problema no veículo de licenciamento, 4. Você estava dirigindo de chinelo, 5. Equipamento, não tinha um equipamento no veículo, 6. Iluminação do veículo estava defeituosa, 7. Então vamos encerrar por aí, 7 multas no seu veículo. Para cada uma dessas multas, você tem que apresentar um recurso de maneira separada. Se você for entregar de maneira digital, você vai ter que inserir no sistema de maneira separadamente. O próprio sistema ele vai te apresentar todas as multas ali pendentes de recurso, e para cada uma delas você tem que apresentar as suas alegações, documento pessoal e outros documentos que você queira inserir, queira alegar ali, apresentar ali como alegação, para sustentar ali a sua alegação. Para cada uma delas você faz isso. Se você vai entregar presencialmente, você tem que formular ali, preparar cada um dos recursos de maneira separada. Para cada um deles, vai ter que ter o requerimento com as suas alegações, documento pessoal e os documentos que você quer encartar ali no processo para validar as suas alegações. Lembrando que para cada recurso desse, você tem que anexar o auto de infração ou a notificação, para saber exatamente de qual multa você está recorrendo. Então, o critério é esse, um recurso para cada multa. Eu vou compartilhar com vocês agora a tela do meu computador, porque é importante vocês entenderem como funciona com relação às multas
com o código de enquadramento com a mesma raiz. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é um código de enquadramento e o que é a raiz para você entender. E aí eu vou explicar o que é essa questão. Não pode ser multado no mesmo local, na mesma situação, por duas multas que têm a mesma raiz. Então vem comigo aqui. Digita aí na internet portarias da Senatran. Eu vou clicar aqui no primeiro resultado. E o que eu busco é esse site aqui, do Gov, Portarias Senatran. Essa portaria que eu vou apresentar para vocês, eu sei que ela é de 2022. É a portaria 354 de 2022. Tem várias portarias, mas eu localizei aqui a portaria 354. Eu vou aqui em anexos, retificados, e ele vai abrir um documento com vários anexos. Aqui no anexo 4, nós temos a tabela de códigos de enquadramento das infrações. E você observa ali na tabela central que é o amparo CTB. O que é isso? É o artigo do CTB da infração que você tem. No nosso exemplo aqui, artigo 167 do cinto de segurança. Então nós vamos procurar aqui o artigo 167. Nós temos aqui o artigo 167 e outro aqui 167. Do lado aqui, nós temos deixar o condutor de utilizar o cinto de segurança. E no de baixo aqui nós temos deixar o passageiro de utilizar o cinto de segurança. São duas multas diferentes, ambas lá do artigo 167 do CTB. E aqui no canto esquerdo nós temos o código de enquadramento, que no caso de deixar o condutor de utilizar o cinto de segurança, o código de enquadramento é 51851. No caso do passageiro não utilizar o cinto de segurança, 51852. O que é a raiz? São os três primeiros números. Aqui embaixo também, no mesmo dispositivo no 67, também é 518. Esses dois dispositivos do 167, condutor sem utilizar o cinto de segurança, passageiro sem utilizar o cinto de segurança, tem a mesma raiz no código de enquadramento, que aqui é 518. Quando nós temos duas multas com a mesma raiz, não podem ser feitas ali pelo agente, não pode ser elaborado pelo agente dois autos de infração. Exemplo, condutor e passageiro sem utilizar o cinto de segurança. Ou ele faz a multa no condutor ou ele faz a multa no passageiro. Imagina ali um veículo que tem 7 lugares, 7, 8, 9 lugares ali, além do condutor. Não vai fazer uma multa para cada passageiro sem o cinto de segurança. É uma única multa e ali o agente ele vai identificar qual é o passageiro que não está utilizando o cinto de segurança. No seu caso, eu não sei se foram duas multas para o condutor ou se foi uma multa para o condutor e outra para o passageiro. Independentemente disso, você não pode ser multada. Você, condutora, não pode ser multada duas vezes pelo mesmo fato. Não uso de cinto de segurança pelo condutor. E também não pode ser multada por passageiro, desde que o condutor tenha sido multado. Então, se você foi multada, condutora, por não utilizar o cinto de segurança e o passageiro também, essa segunda multa ela é ilegal porque tem a mesma raiz. Eu vou mostrar um outro caso aqui para vocês, lá do artigo 193. Olha aqui o artigo 193, a quantidade de multas de desdobramentos, aliás, que tem aqui em decorrência de várias infrações. O primeiro deles, transitar com o veículo em calçadas, passeios. O segundo, transitar com o veículo em ciclovias, ciclofaixas. Transitar com o veículo em ajardinamento, gramados, jardins e por aí vai, até o último, que é transitar com o veículo em passarelas. Perceba que o código de enquadramento de todos eles, 5819, todos eles é o mesmo código de enquadramento, mas lembrando que a raiz são apenas os três primeiros números. Se numa manobra você consegue cometer mais de uma infração do artigo 193, você será multado por apenas uma, porque a raiz é a mesma dessas multas, dessas 8 multas aqui do artigo 193. Então, sempre que você tiver uma, duas, três, quantas multas forem na mesma ocasião, mesmo local, mesmo horário, mesma data, e você verificar que a raiz de pelo menos duas elas são idênticas, uma delas você pode pedir ali o cancelamento. Você até pode pedir o cancelamento da primeira, mas com outras argumentações, e paralelo a isso você faz o pedido do cancelamento da segunda. Mas qual que eu sei, qual que é a primeira, qual que é a segunda, como é que eu faço isso? Quando o agente ele faz o registro da multa, né, o nome correto aí é da autuação, multa é o nome que todo mundo fala, então fica mais fácil até para a gente conversar aqui com você sobre isso. Mas quando o agente ele registra ali a autuação, é gerado um número de um auto de infração,
ou por equipamento eletrônico, ali no Palm, que ele vai clicando, é gerado um número de auto de infração, ou no físico, onde é gerado também um número. O que você vai fazer? Como são números sequenciais, eu vou te citar aqui como exemplo, o primeiro auto de infração final é 10 e o segundo auto de infração final é 11. O 10 ele permanece e o 11 você faz o questionamento. Do 10 você pode fazer qualquer outro tipo de questionamento, alegar ali que o auto de infração está equivocado, que a infração não existiu, de acordo com as suas alegações. O 11 você vai dizer justamente isso: estou sendo multado pela segunda vez por uma multa que tem a mesma raiz do auto de infração de final 10. Solicito o cancelamento desse auto de infração. Então o 11 ele vai ser cancelado, permanece o 10, pelo menos com essa argumentação. Com a outra argumentação que você tiver, pode ser que você consiga resolver isso, né? Pode ser que você consiga cancelar o auto de infração com o final 10 também. Mas eu quero mostrar uma outra coisa aqui para você. Por que o artigo 193, por que o artigo 167, ele tem esses desdobramentos? Então você observa ali na tabela do Código de Enquadramento, que vai lá, começa no 1, 2, 3 e vai até o 8. Por que tem toda essa quantidade aqui de infrações diferentes, sendo que está dentro de um único artigo? Eu vou mostrar aqui para você o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Aqui no Google eu vou digitar CTB, você vai escolher esse aqui, ó, CTB Planalto. Essa é a primeira opção, e aqui nós vamos procurar o artigo 167. O artigo 167 está aqui: deixar o condutor ou passageiro de utilizar o cinto de segurança. Perceba que tem duas situações diferentes: deixar o condutor ou deixar o passageiro de utilizar o cinto de segurança. Para facilitar a elaboração do auto de infração, veio a portaria 354 de 2022, já teve outras portarias antes, essa é a atual, de 2022, e desmembrou esse artigo em dois. Olha que interessante agora o artigo 193. Transitar, está marcado aqui, ó, para facilitar para você. Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, não acabou ainda, marcas de canalização, gramados e jardins públicos. Para facilitar a vida do agente de trânsito, criou-se os códigos de enquadramento e os desdobramentos. Começa lá com 1 e vai até o 8, conforme a gente viu agora há pouco ali na portaria 354 de 2022. Sempre que você tiver uma multa, 2, 3, 4 multas, verifica o código de enquadramento para saber se a raiz é a mesma, traz a informação da portaria 354 no seu recurso e você vai conseguir eliminar pelo menos o próximo. Imagine ali que todas as multas, você teve 8 multas do artigo 193 no mesmo local. Praticamente impossível isso, mas eu estou só aqui ilustrando para você entender. Mesmo local, mesma data, mesma hora, todas as infrações idênticas, todas do artigo 193. A primeira vai ser validada, todas as outras 7 você pode pedir o cancelamento porque são de raízes idênticas. E aí as multas posteriores são ilegais. E pensando aí da mesma forma, auto de infração final 10, 11, 12, 13, 14 e vai embora, você pega do 11 para frente e faz essa alegação. O auto de infração número 10, aí você vai ter que arquitetar aí, de maneira estratégica, outra alegação para tentar invalidá-lo. Mas os outros todos, você nem precisa entrar na história, no mérito. Simplesmente, raiz idêntica, tem que ser cancelado. Muito obrigado aí, Natália, pela sua pergunta. Agora, Sebastião Alves. Minha CNH foi cassada, mas respeitei o período de penalidade e nunca fui parado dirigindo suspenso. Foi uma multa por radar cometida pelo meu filho no meu veículo. Posso ser penalizado mesmo assim? Com certeza, Sebastião. O que você tem que observar aí? Quando estamos com a CNH suspensa, nós não podemos dirigir sob pena de tê-la cassada. Então, dentro do período de suspensão, não podemos dirigir, porque podemos ter ali um problema com a cassação da CNH. Suspensão, você já sabe, se for por acúmulo de pontos de 6 a 12 meses, se for uma multa autossuspensiva, de 2 a 8 meses, ou, se a penalidade for taxativa, de 12, 24 meses, dependendo aí da infração. Quando nós estamos com a habilitação suspensa, temos que ter 2 cuidados. Primeiro, não dirigir. E aqui você já me informou que respeitou essa questão. Segundo, se o seu veículo está sendo conduzido por outra pessoa, tem que tomar cuidado com novas multas.
porque recebendo essa multa, tem que fazer a indicação do seu filho como condutor. Caso contrário, se responsabiliza pela pontuação. Quando essa pontuação for inserida na sua habilitação, o Detran vai identificar que você estava com a habilitação suspensa e vai instaurar o processo de cassação da sua CNH. E aí nós precisamos entender a seguinte questão: por qual motivo você não fez a indicação do condutor? Você estava viajando? Você não recebeu porque o endereço do seu veículo está desatualizado? Você recebeu, mas teve um problema que não deu tempo ali de fazer a indicação do condutor? Seu filho estava viajando, não conseguiu assinar o requerimento? Várias questões aí podem ter impossibilitado de você fazer a indicação do condutor. Se já perdeu o prazo administrativo, só judicial para fazer essa transferência. O esgotamento do prazo administrativo não quer dizer que você não possa se socorrer no judiciário. Então você pode, juntando todas as documentações necessárias, fazer esse pedido lá no judicial. Então consulta aí o seu advogado, que vai te auxiliar aí nessa demanda, apresenta toda a documentação para ele, para que ele possa analisar os critérios do fórum daquela localidade onde ocorreu a infração de trânsito, para saber qual o melhor caminho para, de maneira estratégica, conseguir ter o sucesso nessa demanda. Porque, embora eu digo para você que pode ser pleiteado a busca da alteração dessa pontuação na via judicial, não é certeza de dar certo. Tudo tem que ser estabelecido de maneira estratégica para que a possibilidade seja sempre maior do que de derrota. Exemplificando, como é que nós fazemos aqui no nosso escritório? Primeiro, identificamos o local onde aconteceu a infração. Se foi numa rodovia estadual, nós temos o Departamento de Estradas de Rodagem. Se foi numa rodovia federal, nós temos DENIT ou Polícia Rodoviária Federal. Se foi na cidade, nós temos Detran ou o próprio órgão municipal. Eu vou dar um exemplo aqui de uma multa que acontece, por exemplo, em Campinas, uma multa de excesso de velocidade em Campinas, onde eu vou propor essa ação judicial para a transferência da pontuação. Em Campinas, porque o órgão de trânsito está lá em Campinas. Antes de propor a ação judicial, o que eu faço? Caso eu já tenha processos de transferência de pontuação naquela cidade, eu analiso os meus processos e verifico quais que tiveram maior probabilidade de sucesso do que de derrota. Quais documentos que foram necessários para que a vitória fosse mais plausível, fosse mais alcançável. E a partir daí, eu estabeleço esse critério. Caso seja uma localidade que eu ainda não tenha demanda, não tenha esse tipo de processo, eu posso ter demanda lá naquela cidade, mas não necessariamente de pedido de transferência de pontuação. Eu vou analisar processos de outros advogados, de outros colegas, para verificar qual é o entendimento do juiz naquela comarca, naquela cidade. E a partir desse entendimento, eu estabeleço quais documentos são necessários e até a viabilidade dessa demanda de transferência de pontos. Porque pode ser que naquela cidade, o juiz que vai analisar esse caso, ele, por maior quantidade de documentos que você anexe no processo, ele vai indeferir. Então, eu tenho que analisar todas as condições específicas do caso para saber a viabilidade daquela demanda. Se é possível nós revertermos aquela decisão. Reverter o quê? Não conseguir fazer a indicação do condutor na via administrativa e vou pedir lá ao judicial para me auxiliar nessa demanda, para determinar que o órgão autuador ele faça ali a transferência da pontuação. Então eu faço essa análise antes, verifico ali as condições necessárias para que a probabilidade de sucesso seja maior do que de derrota e a partir daí a gente consiga solucionar aquela demanda de maneira positiva ou pelo menos muito próximo ali de um resultado positivo. Lembrando sempre, não existe uma fórmula mágica, uma fórmula milagrosa que resolva os processos ou todos os processos com 100% de certeza. Existem algumas estratégias, alguns critérios que levam o processo para uma probabilidade maior de sucesso do que de derrota. Mas a garantia, né, não existe essa garantia de que o resultado vai ser sempre positivo. Estabelecendo esses critérios, fazendo a análise de maneira correta do processo e dos documentos que você tem a respeito desse caso, nós conseguimos, de uma maneira mais sustentável, entender a viabilidade da demanda, entender ali a probabilidade de sucesso e de derrota e, óbvio, passar essa informação para você para que você tome a melhor decisão dentro daquilo que foi proposto. Então, respondendo agora diretamente sua pergunta,
essa cassação da sua CNH, caso ocorra, por não identificação do condutor nessa multa de radar do seu filho, ela é plenamente aplicável no seu caso, mas, como eu disse, você pode tentar aí no judicial solicitar a transferência da pontuação para o seu filho. E lembrando sempre, se o processo de cassação já foi instaurado, você se defende no processo de cassação, entra com a ação judicial e continua dirigindo. Por quê? Porque a sua CNH está válida para todos os fins. Enquanto o processo de cassação ele estiver em andamento, ele estiver tramitando, vida normal na sua CNH. Pode dirigir, pode ter outras multas, pode ser abordado pela polícia, pode renovar a sua habilitação sem qualquer problema. Então é muito importante que você recorra no processo de cassação para manter a habilitação ativa e, em paralelo, você faz o seu pedido judicial. Os dois caminhando ao mesmo tempo, mantém a sua habilitação válida para todos os fins. Lá na frente, assim que der ali um resultado positivo na ação judicial, o processo de cassação, ele está em andamento ainda, ele vai ser cancelado e você evita essa penalidade nova aí na sua habilitação. Muito obrigado aí, Sebastião, pela sua pergunta. Mariana Souza. Fiz a venda do veículo e já o entreguei ao comprador, mas ele não concluiu a transferência. Como devo proceder para resolver esse problema? Existem algumas perguntas que eu tenho que te fazer antes de conseguir responder essa pergunta que você fez. Primeiro, você tem ali um recibo de compra e venda preenchido, foi no cartório, reconheceu as assinaturas, guardou uma cópia desse documento, você tem um contrato com reconhecimento das assinaturas no cartório. O que é que você tem de documento? Caso você tenha documentos que comprovem essa venda, você pega esse documento, principalmente o recibo de compra e venda, vai até o Detran e comunica essa informação. Detran, hoje eu, Mariana, não sou mais proprietária do veículo. A partir de agora, quem é o proprietário é o Luiz. Entrega a cópia desse recibo preenchido e com as assinaturas reconhecidas no cartório. Essa cópia tem que ser autenticada, então é muito importante que quando você vai fazer a venda do veículo e vai até o cartório, já reconhece as firmas, tira ali 2, 3 cópias e já pede para o cartório fazer o reconhecimento daquela cópia. Proprietário, demorou muito para fazer a transferência do veículo e esse demorar muito, na minha concepção, é no máximo 5 dias, leve esse documento lá no Detran e pede para o Detran registrar essa informação, que a partir de agora não é mais a Mariana proprietária, agora é o Luiz. Mas eu não fiz o reconhecimento das assinaturas no cartório. Espero que você tenha pelo menos um contrato de compra e venda com as assinaturas reconhecidas lá no cartório. Se tiver isso e esse condutor, esse novo proprietário, está demorando muito para fazer a transferência, e esse muito aí no máximo 30 dias, pode ser necessário que você entre judicialmente para forçá-lo a fazer a transferência do veículo. É uma obrigação de fazer. Então, você entra com ação judicial solicitando ali que o juiz determine a transferência desse veículo o quanto antes. Contra, no nosso exemplo aqui, Luiz. Mas eu não tenho contrato, eu não tenho recibo de compra e venda preenchido, eu não tenho nada disso. Aí pode iniciar um pequeno problema que, se você não tomar cuidado, lá na ponta da linha estará enorme. Por quê? Esse veículo, se você o vendeu para alguém conhecido, é muito importante que você já entre em contato com ele e tente ali, de uma maneira tranquila, convidá-lo e convencê-lo a ir contigo até o cartório para poder fazer o reconhecimento das assinaturas. Se já faz um tempo que você vendeu esse veículo e talvez você nem se lembre mais para quem vendeu, aí é um problema, porque esse veículo nós nem sabemos onde está, talvez você nem tenha informações de para quem vendeu, talvez essa pessoa pagou à vista, nem depositou o dinheiro na sua conta, então não existe rastro para quem você vendeu esse veículo. É um outro problema adicional que talvez seja necessário uma ação judicial de renúncia de propriedade. De maneira bem resumida, entra judicialmente e determina ao Detran, você pede para o juiz determinar ao Detran que faça a exclusão do seu nome lá do registro. Então, você não recebe mais multas e nem pontuação. Adianta eu ir no Detran pedir um bloqueio administrativo? Não. Até adianta, você até pode fazer isso. Mas, para fins de multa e pontuação, esse bloqueio administrativo não tem qualquer utilidade.
você vai continuar recebendo multas e vai continuar recebendo as pontuações de todas as infrações de trânsito cometidas e registradas ali como multa por esse veículo. Faça, e aí a sua pergunta aqui não está muito clara, mas eu te passei aqui algumas condições para você tentar solucionar esse caso, preferencialmente o quanto antes. Por que que eu digo isso? Porque chegam no escritório diversas pessoas com problemas de venda de veículo em que não fizeram a transferência lá quando foi feita a venda. Recentemente, semana passada, se não me engano, eu conversei com um cliente que já faz 15 anos que ele vendeu o veículo. Já teve problema de suspensão, já teve problema de cassação da CNH, inclusive a habilitação dele está cassada, porque ele vendeu para uma primeira pessoa, não fez a transferência. Essa primeira pessoa vendeu para o segundo, para o terceiro, para o quarto, e sabe-se lá onde está esse veículo hoje. Ele já fez o bloqueio administrativo no Detran, foi uma informação que eu repassei para ele: olha, faz o bloqueio desse veículo administrativo o quanto antes, porém, isso não vai evitar multas, não vai evitar pontuação na sua CNH, e paralelo a isso, nós temos que arquitetar alguma questão para você deixar de ser responsável por esse veículo. Obviamente, caso você não tenha ali para quem você vendeu, não sabe para quem foi que vendeu. Então, talvez a única alternativa seja essa renúncia de propriedade. Consulte o seu advogado, pede para ele analisar o seu caso com cuidado, porque tem várias questões aí que interferem nessa renúncia, e a partir daí, se ele entender que é viável isso, você parte para essa opção. E eu aqui estou pensando num cenário bem grotesco, né? Um cenário bem prejudicial para você, onde você não tem recibo de compra e venda com firma reconhecida, não tem cartório, não tem um contrato de compra e venda, não tem depósito na sua conta, aquela situação bem difícil mesmo. O seu advogado ele vai analisar tudo isso para tentar entender o que é mais viável sob o ponto de vista de viabilidade judicial. Porque não quer dizer que eu estou dizendo aqui que vai para o judicial, não quer dizer que vai resolver. Tem que ter documentações suficientes para comprovar algumas questões ali para o juiz, para ele concordar com o que você está informando. Então, ele está aceitando a sua alegação? Ok. Ele não está aceitando a sua alegação, por quê? E aí vai aquilo que eu comentei antes. Se eu já entrei com um processo desse na cidade de Campinas, vou trazer de novo esse exemplo, se eu já entrei com um processo desse lá em Campinas, eu já fiz um estudo antes. O que que é esse estudo? Eu analiso outros processos de outros colegas advogados sobre esse assunto específico. Quais documentos eles encartaram no processo, o que que o juiz analisou naquele caso, qual que foi o entendimento em diversos casos. Então eu tento ali construir um cenário para aquele caso em especial que eu vou trabalhar, que a probabilidade de sucesso seja maior do que de derrota. Qual o objetivo? Tirar esse veículo do nome dessa pessoa que vendeu e não sabe para quem vendeu. Você não estabeleceu aqui o que realmente está acontecendo no seu caso, mas eu acho que eu tentei aqui de uma forma um pouco mais ampla, tentar mostrar alguns caminhos para que você tente solucionar o seu caso de acordo com cada exemplo que eu dei aqui. Então, espero que eu tenha conseguido repassar essas informações e sejam úteis aí para você. Muito obrigado aí, Mariana. Aline Rocha, meu carro tem câmbio automático. Estava parada no semáforo e fui multada por manusear o celular. Estava ajustando a rota no aplicativo. A multa está errada, correto? Não, Aline, a multa não está errada. Quando você está em trânsito, e esse em trânsito significa movimentando o seu veículo ou parada no semáforo. Em qualquer dessas condições, o veículo está em trânsito. Nessas situações, você não pode mexer no telefone. Existem duas infrações diferentes para o telefone celular. Uma delas é manusear o celular, outra delas é segurar o telefone. Então veja que você não está fazendo nada, está apenas segurando. Você não está falando no telefone, mas está segurando, é uma infração. Se você estiver manuseando, é outra infração. E o manuseio do celular, inclusive para fazer algum tipo de ajuste na rota em aplicativos de GPS, que hoje são muito utilizados, principalmente em grandes centros, tem que ser feito com o veículo parado, fora da via. Esse parado, ele está fora dessa circulação de veículos. Parado ali no acostamento, numa área que você pode parar com segurança, ou se você estiver nas cidades, parado ali na guia da calçada em local que seja permitido a parada. Lembrando que parada significa o quê? Tempo necessário para embarque ou desembarque de passageiro. Se você parou o seu veículo, mas
por um tempo superior a isso, a essa questão de desembarque ou embarque, você está estacionada. Toma cuidado com isso também para você não ter outro tipo de multa. Então, o mais apropriado é o quê? Vai sair com o seu veículo, ajuste o seu GPS, o seu celular ali com as informações do GPS necessárias, coloca ali no painel e não faça nenhuma alteração seguinte. Se precisar fazer algum ajuste, você tem que estacionar o seu veículo, fazer os ajustes necessários e aí sim seguir viagem. Se você estiver manuseando o celular parada no semáforo, é passível de autuação e aí a multa é legítima. Então sempre faça isso, precisou mexer no equipamento, estaciona o seu veículo, faz todas as alterações que você precisar, os ajustes que você precisar e a partir daí segue o seu destino com tranquilidade. Nesse aspecto, a sua multa é válida para todos os fins. Precisa verificar outras informações, se o agente anotou ali todas as informações necessárias para validar esse auto de infração. Muito obrigado, Aline. Fábio Fernandes, minha CNH está suspensa e o carro está no meu nome. Outra pessoa pode dirigir esse carro normalmente? E se houver alguma multa, como me proteger para evitar uma eventual cassação? Fábio, eu respondi uma pergunta anteriormente que fala mais ou menos desse mesmo assunto. O pai estava com a habilitação suspensa, teve uma multa por radar e era o filho que estava dirigindo. Qual o cuidado que você tem que ter aqui? Não tem problema de outra pessoa dirigir o seu veículo, mas tem que ter um controle muito bom e muito efetivo de eventuais multas que esse veículo tenha para que você faça a indicação do condutor. Caso você não faça, a sua habilitação pode ser cassada por 2 anos, porque você já sabe, estando com a habilitação suspensa, você não pode ter nenhuma multa ali no seu prontuário, você não pode dirigir e nem ter multas no seu prontuário, porque você pode ter a habilitação cassada. Então, resumidamente aqui nas suas perguntas, não há problema de outra pessoa dirigir, só que tem que ter um controle efetivo de eventuais multas. Eu, inclusive, sugiro que esse veículo evite ser conduzido por outras pessoas. Empreste o seu veículo, evite isso. Caso realmente necessite ser utilizado, tenha realmente esse controle para que você não tenha problema com o eventual processo de cassação. Muito cuidado com isso. São muitas questões como essa que chegam até o escritório, a pessoa estava com a habilitação suspensa, respeitou a suspensão, mas por um lapso, por um problema pessoal, por alguma questão ali que envolveu um controle maior e efetivo das multas, não fez a indicação do condutor. E a partir daí, a habilitação está sendo cassada ou tem ali um processo de cassação da CNH. Hoje eu estava conversando com um cliente que entrou em contato conosco, que ele teve uma multa de bafômetro, 12 meses sem poder dirigir, e dentro desse período de 12 meses, ele cometeu 5 infrações de trânsito que geraram 5 processos de cassação. E aí, perguntei, por que que você não fez a indicação dos condutores? Era você que estava dirigindo? Ele falou que não, ele respeitou realmente esse período de 12 meses, mas por que que não indicou ali o condutor ou os condutores dessas multas? E ali ele me trouxe uma informação que até então eu não tinha passado por isso. Teve uma época aqui em São Paulo que muitos processos se perderam por conta da pandemia. Houve uma demora excessiva na instauração dos processos e, em decorrência disso, o Detran perdeu prazo para instauração. Ao perder esses prazos, houve a prescrição e aí o Detran não pode mais instaurar os processos. Se instaurar, é só aquele condutor fazer o recurso, ele consegue vencer pelo decurso de prazo excessivo ali entre a multa e a instauração do processo. O que aconteceu lá na pandemia, naquela época? Muitos processos deixaram de ser instaurados em decorrência disso. Esse cliente, ele teve uma suspensão lá atrás por conta de uma moto que ele vendeu um tempo atrás, essa moto tomou várias multas e ele foi suspenso. Dentro do período de suspensão, essa moto cometeu outras infrações. Aliás, o condutor dessa moto cometeu outras infrações que iriam gerar outros processos de cassação. Só que isso não aconteceu no caso dele, porque foi aquela época de pandemia e o Detran demorou muito para instaurar os processos e perdeu o prazo. O que ele imaginou? Que iria acontecer isso de novo. Ele teve ali acesso às multas, filho, esposa, que cometeram as infrações, mas não fez a indicação, porque ele pensou que ia acontecer a mesma coisa. Se eu não fui cassado lá atrás, eu não serei cassado agora. E teve a ingrata surpresa da instauração de 5 processos. E, na verdade, quando ele entrou em contato comigo,
ele tinha apenas uma notificação que ele recebeu, de uma única multa. Então, a princípio, era uma única multa e tinha outras 4 ali pendentes. Só que quando nós fomos analisar a situação dele no site do Detran, nós percebemos que ele não tinha recebido as outras notificações dos 4 processos. E nessa questão, ele acabou perdendo o prazo essas 4 defesas que ele poderia apresentar. E lembrando, você tem defesa prévia, recurso Jari e recurso CETRAN. Não existe ali nenhum prejuízo muito grave se você não apresentar a defesa prévia, porque você consegue ainda apresentar o recurso Jari. Então, desses 4 processos, ele consegue apresentar o recurso Jari. Se ele tivesse perdido o recurso Jari, se ele não tivesse apresentado, aí sim o processo ele se encerra, sem possibilidade de você apresentar o recurso CETRAN. Porque para você apresentar o recurso CETRAN, você tem que apresentar antes o recurso Jari. Então, não tem nenhum problema entre aspas, de você perder ou não entregar ali a defesa prévia. Só que o recurso Jari é imprescindível que você apresente, caso contrário, o processo será encerrado. Então, nesse cenário, nesse caso dele que eu trouxe aqui, nesse exemplo, 5 processos de cassação em decorrência de 5 multas que foram cometidas lá dentro do processo de suspensão. O que nós vamos fazer nesse caso dele? Nós vamos voltar lá na multa para verificar se tem algum problema, se pode ser questionado esse problema na via judicial, para, num efeito dominó, derrubar a suspensão e derrubar as cassações. Tudo dentro da legalidade, analisando cada caso ali de maneira individual. Nós vamos recorrer nos processos de cassação para manter a habilitação ativa, mas em paralelo vamos analisar todas essas questões lá de trás da multa do bafômetro que ele tomou para ver se há algo que possa ser explorado ali no judicial. Resumidamente é isso, Fábio, que eu tinha que passar para você. Controle muito bem essas multas para que você não tenha problema com o eventual processo de cassação. Obrigado aí pela pergunta. Vanessa Ribeiro. Fui multada por recusar o bafômetro, mas não recebi nenhuma cópia do auto de infração. É possível se defender apenas com a notificação? Isso pode prejudicar a minha defesa? Eu não costumo recorrer apenas com a notificação. Acho prudente analisar o auto de infração, porque nem sempre as notificações são incluídas ali todas as informações que tem no auto de infração. Pense da seguinte forma: auto de infração é o documento que o policial gera no momento ali que ele detecta a infração. A notificação é um resumo desse auto de infração, onde ele traz informações para o proprietário do veículo que existe uma autuação em andamento. No caso aqui de bafômetro, não tem como fazer a indicação do condutor. Então, esse proprietário ele recebe essa notificação e a única informação que tem adicional é que existe prazo para apresentação da defesa da autuação ou defesa prévia. E aí ele tem que observar esse prazo para poder apresentar essa defesa. Quando você vai estabelecer a estratégia de quais argumentações você vai apresentar nesse recurso, é muito importante que você esteja com o auto de infração em mãos. Nesse documento tem algumas informações que nem sempre estão incluídas na notificação. E você pode, de repente, em decorrência dessas informações que constam no auto de infração, descobrir ali alguma alegação que, olhando só na notificação, você não percebe. Vou trazer um outro exemplo aqui, bem diferente do seu, não é uma multa de bafômetro, mas é um caso que eu sempre trago aqui. Eu recebi uma multa no meu veículo de estacionamento, numa via aqui de São Paulo, eu moro na capital, uma via que dificilmente eu passo, quiçá estacionar. Não estaciono lá nessa via. E aí, recebi a notificação, tudo perfeito. Placa do meu carro, marca, espécie, tudo bonitinho. O que eu fiz? Cópia do auto de infração. Meu carro, na época, eu não lembro aqui agora, mas eu imagino que seja um Fiat. E no auto de infração tinha o quê? A placa do meu veículo, só que marcando ali um Volkswagen. Ou seja, o agente de trânsito ele identificou um Volkswagen, um veículo de marca Volkswagen. Na hora de anotar as informações da placa no auto de infração, ele deve ter errado uma letra ou um número. E ao invés do veículo realmente infrator ter sido multado, recaiu essa multa para mim. O que eu fiz? Peguei cópia do auto de infração, identifiquei esse erro, defesa de 2 folhas, colei ali essa parte onde aparecia, no corpo da defesa, colei a parte onde aparecia a marca do veículo, colei o documento do meu veículo mostrando que era um Fiat, não Volkswagen, e consegui resolver esse problema aí na defesa prévia. Veja que se eu não tivesse obtido a cópia do auto de infração, eu estaria com essa multa e ia apresentar qualquer outra argumentação.
e questionando justamente isso, que eu não estava lá no local. Mas foi muito mais fácil dessa forma. Trazendo esse exemplo bem diferente do seu, mas para o seu caso, pode ser que no seu auto de infração tenha informações que não estão lá na notificação. Você pode até preparar uma defesa totalmente equivocada, alegando que não tinha determinada infração. Mas lembre-se que a notificação é apenas um informativo. Nem todas as informações do auto de infração devem aparecer lá na notificação. Então é imprescindível que você obtenha a cópia desse documento para se cercar ali de todos os cuidados necessários e preparar a sua defesa com maior condição de ter sucesso. Então, muito obrigado aí, Vanessa, pela sua pergunta. E com isso, a gente encerra o nosso episódio de hoje. Se você tem alguma dúvida dessas aqui, se ficou alguma dúvida ainda de tudo que a gente conversou aqui, ou algo que você queira mencionar e trazer aqui para a gente, deixa aqui embaixo nos comentários. Terei enorme prazer em responder. Eu respondo todas as perguntas que são colocadas aqui no YouTube ou lá no Instagram, ou até mesmo, né, nos nossos canais oficiais. E se for uma pergunta interessante, eu trago aqui para a gente bater esse papo e eu explicar com mais detalhes o que está acontecendo ou como você pode resolver a questão de maneira mais prudente e com uma possibilidade maior de sucesso do que de derrota. Se você não é inscrito no canal ainda e se nesse vídeo teve algo que agregou conhecimento para você, considere se inscrever, compartilha com alguém que esteja passando com algum problema relativo ao direito de trânsito e te espero no próximo vídeo. Um abraço!